Carta de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 5 a 8. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina na igreja. Muita gente comenta sobre a disciplina. O que é a disciplina? Se você for igual eu, e quando era criança era rebarbado, e quando uma das coisas que me deixava com mais raiva, posso dizer isso, era quando a mamãe dizia, eu perguntava para ela, por que eu estou fazendo isso? Vai fazer isso comigo, mãe? Não pergunta, é isso mesmo e acabou. Isso me deixava muito nervoso. E a mesma coisa a disciplina para o crente. Muita gente ouve, mas pouca gente sabe o que é. Eu vou tentar falar aqui no tempo hábil sobre o porquê da disciplina, qual o motivo da disciplina e o que ela faz na nossa vida. Amém? Todos encontraram? Amém. Hebreus capítulo 12, verso de número 5 ao 8, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Verso 7: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho a quem o pai não corrija? Pergunta o irmão escritor da carta de Hebreus. Verso 8 diz assim: Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Cubra a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, fala conosco durante esses minutos que vamos meditar na Tua palavra aqui. Nosso entendimento, nosso coração aberto para Te ouvir e Te entender. Fala conosco de maneira especial, é isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Após o culto haverá ensaio para os jovens e adolescentes, tá? Semana passada teve ensaio e os jovens e adolescentes saíram na hora do ensaio. Foi isso, Fernando? Então, não vão embora, fiquem, tá? E amanhã vai haver ensaio para o ciclo de oração masculino e feminino. Feminino às 7 e masculino às 8h30. Estou dando esse aviso porque quando eu terminar a pregação aqui hoje, nós vamos orar para ir embora para casa. Amém? A necessidade vital da correção, o irmão escritor aos Hebreus, ele fala da disciplina, da exortação. Existem vários fatos a respeito da disciplina que Deus aplica aos crentes. E as dificuldades e aflições que Ele permite que nós soframos. Você sabe que há momentos na vida da gente que a gente passa por disciplina de Deus, quando Ele requer de nós algo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quando Ele requer algo de nós, ou quando nós fazemos algo que o desagrada, disciplinados somos pelo Senhor. Quando éramos criança, a mesma coisa, não é? Você que foi criança um dia, ou que é até hoje, não é, irmão William? Quando faz algo que o Rosemiro não gosta, ele disciplina você, né? Quando tu fura a saca de farinha que ele vende lá na feira, ele fica bravo contigo. Não, um exemplo que eu estou dando, estou dizendo que tu faz isso. Ele, não é, irmão? Tu irmão está aí, não é verdade? Então os pais, eles disciplinam a gente. Então Deus, como nosso Pai, Ele também nos disciplina. Eu coloquei aqui alguns fatos a respeito da disciplina. O primeiro deles é o que ele diz lá no verso 7 e 8. São um sinal de que somos filhos de Deus. Porque Deus disciplina o filho que ama. Quem compreende isso, diga amém. Segundo, é uma garantia do amor e do cuidado de Deus por nós. Lá no capítulo
12, no verso 6, o Senhor diz, o escritor dos Hebreus diz que o Senhor corrige o filho que ama. Ele corrige o filho que ama. Então, a disciplina, ela é um sinal da garantia do amor e do cuidado de Deus por nós. A disciplina do Senhor, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é que não sejamos por fim condenados com o mundo. Abra lá, carta de Hebreus, capítulo 11. É um texto conhecido. Capítulo 11, verso 31 e 32 é o texto que todo domingo de ceia o pastor lê. Ele diz, no versículo 31 e 32 diz assim: abra sua Bíblia comigo, leia comigo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Primeiro propósito é para que não sejamos condenados com o mundo. Quem compreende até aqui, diga amém. Amém. Segundo, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor. Você conhece a Bíblia, sabe que sem santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra. Sem santificação a gente não consegue compreender. E eu pus aqui alguns possíveis resultados da disciplina do Senhor. Um dos possíveis resultados é que podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva, submeter a sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. A disciplina do Senhor faz acontecer isso. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais, a compartilhar a sua santidade e produziremos então o fruto da justiça. A segunda, podemos desprezar a disciplina de nosso Pai. Nós podemos nos rebelar contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade. E daí nós caímos em apostasia. Olhe lá, abra sua Bíblia comigo. Se algum irmão encontrar, pode ler aqui Hebreus, capítulo de número 3, do verso 12 ao 14. Olha só que coisa interessante, que texto interessante. Hebreus, achou, William? Hebreus 3, você vai ler do verso 12 ao 14. E o Jonathan vai ler no capítulo 12, o verso 25 de Hebreus. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus. Antes, açoitavos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chamava hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Agora o Jonathan vai ler capítulo 12, verso 25, Jonathan. Olha só o que diz 25. Hebreus 12, 25. Mesmo livro que o irmão leu, Hebreus 12, 25. 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala,
pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Olha aqui para mim, por favor. Existem dois possíveis resultados da disciplina do Senhor. O primeiro, ou podemos suportar as adversidades e nos firmar mais com Cristo, ou podemos desprezar a disciplina de Deus e nos rebelar contra Ele. Você sabe que existem pessoas que não entendem o propósito de Deus. Isso é um ponto, elas não entendem. Porque não entendem, elas fazem o que querem. E porque fazem o que querem, recebem a disciplina de Deus. E porque recebem a disciplina de Deus, elas dizem assim: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu vou sair da igreja, eu vou deixar de ser crente porque isso não é para mim. Esse é um tipo de pessoa que passa por isso. Como os irmãos leram aqui, que nós fazemos parte, nós somos participantes de Cristo. E se a gente estiver firme no princípio, a nossa confiança vai até o fim. E há outras pessoas que, por viverem da forma que querem, são disciplinadas pelo Senhor e aí caem em apostasia. Você deve conhecer alguém que estava firme nos caminhos do Senhor, mas fez alguma coisa e foi disciplinada por Deus, e ela disse: não, ninguém veio até mim, ou Deus me abandonou, e eu vou sair, eu não vou ser crente mais. Você conhece alguém assim? Conhece? Quem conhece? Levante a mão, por favor. É porque ele não entende, né? Eu passei por disciplinas de Deus na minha vida, né? Contei aqui uma vez que eu não queria fazer a obra de Deus, eu queria. Entreguei tudo e parei. Aí fui vender churrasco na feira. Uma prova terrível. Mamãe dizia para mim: você está ficando louco. Aí eu dizia: Deus me abandonou. Brincadeira, não dizia não. Eu dizia assim: mãe, é o que Deus fez para mim. Eu tinha consciência de que eu estava errado. Eu tinha consciência de que Deus me queria na obra. Sempre me quis, desde criança. Mas eu que é sofrimento, né? Muito sofrimento a obra de Deus. Então eu dizia assim: não, eu não quero sofrer. Até que um dia eu encontrei uma pregação de um pastor que muita gente não gosta dele na televisão, e aquela pregação falou comigo, mas ele estava dizendo para mim: enquanto tu viveres assim contra o propósito de Deus, tu vai continuar sendo disciplinado por Deus. Mas nunca levantei uma palavra contra o Senhor. Tanto que depois de alguns dias Deus usou uma mulher para mim e disse assim: por conta da tua atitude e por conta da tua humildade, em detrimento da disciplina de Deus para com você, conte tantos dias que eu vou te levantar. E quando deu os dias certinhos que ela falou, que Deus usou ela para falar, Deus usou um pastor para me convidar para pregar na igreja dele, e de lá eu nunca parei. Mas tem gente que é assim, está passando e não entende, está sofrendo, mas não entende, né? Tem gente que é assim, cabeça dura mesmo. Ela sabe, ele sabe por que está passando aquilo, mas ele não consegue assimilar essa questão. Agora, olha só, a necessidade da disciplina bíblica. Por que a necessidade da disciplina bíblica? Agora, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, verso 45. Olha o que diz lá. Por que a necessidade da disciplina? Por quê? Vamos começar falando. Encontrou, irmão? Vem cá ler. Levítico capítulo 11, 45. Leia. Levítico 11, 45.
Levítico 11:45, a tradução diz assim: esta é a lei a respeito dos animais, das aves de toda a serra. 11:45. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Olha aqui para mim, por favor, irmã amada de Deus, amada de Deus, presta atenção aqui para mim, por favor. Por que a necessidade da disciplina na igreja? Primeiro ponto, porque Deus é santo. Saiu da boca dele a palavra: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a disciplina na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus se fez presente, quando Deus se faz presente, os nossos pecados são evidenciados. Lucas capítulo 5, verso 8. Olha só como acontece na vida do crente, como ele precisa se enxergar, como ele precisa se ver. Lucas capítulo 5, verso 8. Encontrou, Jonathan? Leia. Lucas 5, 8. Por que a disciplina na igreja? Porque Deus é santo. Olha só esse exemplo aí. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando a gente chega perto de Deus, a gente reconhece que nós somos pecadores. A santidade de Deus, ela implica que Ele é separado do pecado. E nós devemos nos dedicar à busca da sua honra. A santidade de Deus fornece o padrão que seu povo deve imitar. Aliás, só para a modo de informação, para não dizer que nós estamos pregando no Velho Testamento apenas, o irmão André vai ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16. Uma coisa que se repete, no Novo Testamento. Eu estava dizendo ao irmão que gosta de guardar o sábado que para a gente cumprir algo do Novo Testamento, do Velho Testamento, isso tem que se repetir no Novo Testamento. Encontrou? Vem cá, leia. Olha só o que o irmão Pedro disse. 1,16, primeira epístola de Pedro 1,16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O crente na nova aliança, ele deve buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A disciplina de Deus, ela é aplicada a nós para que possamos participar da sua santidade. E olha aqui para mim, o processo da santidade diz que o TikTok tem que estar cheio de porcaria, é isso? Não? O processo de santidade diz que o Instagram tem que estar cheio de coisa que não deve, é isso que diz? Que o processo de santidade, ele tem que estar ligado à maneira como a gente se veste, o que a gente fala e o que a gente gesticula, é isso que diz? Não. Uma vida de santidade é uma vida mais perto de Deus. Trocando por miúdos, quer dizer o seguinte: vou dar um pequeno exemplo para você que entenda que a gente possa passar por outro ponto. Em Iquaraci, lá em Iquaraci, onde eu vim, tinha um rapaz que ele era muito chegado meu, muito amigo meu, uma pessoa muito querida minha, e ele sempre estava na igreja, só que ele era viciado em pornografia. Ele gostava de ver, via muito. E um dia ele disse para mim: pastor, eu não consigo parar, me ajude. Eu disse: rapaz, é mesmo, né? Tu não consegue parar, não? Peraí, irmão Everton, você não consegue parar? Não, eu não consigo parar. Tá bom. Onde é que tu vê os vídeos? Falei para ele: eu vejo no telefone. Tá bom, cadê o telefone? Tá aí? Se tá, então pega aí. Olha, eu estava na igreja, irmã Leite. Você pega o teu telefone.
Abre aí os vídeos que tu gosta de ver. Bora assistir nós dois aqui juntos agora. Eu e tu. Bora assistir aqui. Ele disse: não. Que isso, pastor? Eu vou assistir aquilo. Por que você não vai assistir, irmão? Porque eu estou na igreja. Deus está vendo. E o Senhor está na minha frente. E se tu acha que Deus não está vendo quando tu assiste? Quando tu vê? Tu acha mesmo que Deus não vê? Olha, foi um santo remédio para ele. Porque todas as vezes que ele vinha, ele lembrava dessa frase. Eu já disse aqui e repito, eu posso pegar e colocar uma folha de papel aqui nesse quadro, dizendo assim: coisas que os crentes não podem fazer. Não pode andar de bicicleta, não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não faz. Posso colocar. Mas se você não decidir se aproximar de Deus, você não vai reconhecer que você é pecador. Quem está entendendo? Diga amém. Então o processo de santidade de Deus é santo. Então quando eu chego perto de Deus, isto é, quando eu busco a Deus, quando eu estou próximo dele, eu reconheço que eu sou um trapo de imundície, que eu preciso da graça dele na minha vida. E aí sim o processo de santidade ele vai se efetuando. Agora, por que a necessidade da disciplina? Porque a igreja é santa. A igreja é a noiva. Quantos concordam com isso? Digo amém. Amém. Numa divisão secular, as pessoas hoje não entendem dessa forma. Elas estão focadas na igreja como uma instituição, apenas no CNPJ dela. Mas a igreja espiritual é santa também. A igreja espiritual está se preparando para se encontrar com o noivo. Então, a necessidade da disciplina também se aplica porque a igreja é santa. A igreja é santa e pura. Existem vários textos bíblicos que falam sobre isso, hinos também que a gente canta sempre. Então as pessoas elas precisam assimilar: eu sou a igreja de Cristo, então eu preciso ser santo, porque eu vou me encontrar com um Deus santo. Você está entendendo isso ou não? Essa é a disciplina bíblica, que você lê, entende, e você mesmo se analisa dizendo: eu preciso parar com isso. E o pastor não está com você 24 horas por dia. A igreja não está perto 24 horas por dia. Se você não tiver o entendimento de que Deus está te vendo todo dia, toda hora, 24 horas por dia, e que Ele quer ter comunhão contigo, e que você precisa negar a si mesmo, o processo de santidade não vai se executar na sua vida enquanto você não entender essa questão. Agora, olha só, vamos passar agora para a instituição da igreja, chamada igreja. Quando a igreja não disciplina, a falta da disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros, ela vai se tornar mundana. Você sabia disso? Agora, a igreja como uma instituição, né? Quando a igreja não disciplina seus membros, ela se torna uma igreja mundana. Por isso que a gente vai ver por aí igrejas, instituições, que alguém diz assim: poxa, por que você saiu da Assembleia? Eu saí da Assembleia por conta disso. Eu gostava de ouvir Roberto Carlos, o pastor me proibiu, disse que eu ia para o inferno, então eu vou sair, porque lá outra igreja permite que eu ouça. Um exemplo que eu estou dando de algum crente por aí que talvez acha que seja isso mesmo. Está rindo? Não é verdade? Porque eu queria jogar bola. Não posso jogar bola. Não é bem assim. Não é bem assim que se entende. Quando a igreja não disciplina, são questões estas que eu estou falando aqui para você. Primeira,
Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, tem um texto interessante lá. Abra lá a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Pode ler, Jonathan. Geralmente se ouve que há entre vós moralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, que tamanho ultraje praticou. O irmão Paulo está destacando aqui 4 atitudes erradas em relação ao pecado. Ele está falando isso numa igreja, é uma congregação, podemos dizer assim. Ele diz que nem entre os pagãos havia tanta imoralidade quanto no meio daquela igreja. Nesse mesmo capítulo 5, no versículo 1, ele fala da concessão ao pecado. Em segundo lugar, no verso 2, ele fala não lamentar e nem chorar pelo pecado. Do verso 2 ao verso 6, ele coloca em terceiro lugar que as pessoas ficam ensoberbecidas pelo pecado. Em quarto lugar, ele diz que não se aplica a disciplina. O irmão Paulo, ele mostra à igreja que a concessão ao pecado é uma atitude errada. E em vez de estarem chorando e lamentando pelo pecado, eles estavam soberbos por causa da atitude errada da igreja, daquelas pessoas que frequentavam aquela igreja, um grupo de pessoas que frequentavam aquela igreja. Ele diz: e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Isso aqui é interessante, porque tem gente que é soberba. Um exemplo rápido, vai passar para outro ponto. Faz concessão ao pecado. Isso é um erro da instituição. Não lamenta nem chora pelo pecado. Isso não é um arrependimento, há remorso. Sabe por quê? Porque, quando trazendo para o nosso meio, ele espera a festa chegar. A festa. Quando chega a festa, ele compra a roupa, ouve o pregador, e ele vem para frente do altar pedindo, mas não muda, porque não gera arrependimento, ele não lamenta pelo pecado. E o próximo estágio que ele fala aqui nesse capítulo é que ele fica, como ele fala, soberbo pelo pecado. A gente conhece, ou talvez até mesmo você já falou isso: eu sou assim mesmo e eu vou morrer assim, não tem quem faça eu mudar. Mas irmão, está errado, não vou mudar. É assim mesmo, eu entendo a Bíblia assim, e é assim que eu vou viver. Vai falar com ele, fica bravo, ele fica nervoso. E quando os seus líderes não aplicam a disciplina, as coisas ficam completamente descontroladas. Você vai ver que tem gente que se acostuma, né? Ela vai se acostumando com o pecado. Ela vai se habituando, aí ela vai cantando na igreja, aí chega a festa, ela participa, ela ouve aquilo tudo, mas aquilo não gera arrependimento, gera remorso, porque o arrependimento traz mudança para a vida. O remorso não, tu te emocionas naquele momento e depois tu volta a fazer as mesmas coisas, ou até piores. Diferença do remorso para o arrependimento é que o arrependimento gera mudança na nossa vida. O arrependimento ele gera transformação na nossa vida. O remorso não. Você faz hoje, se arrepende amanhã, aí depois você faz de novo, né?
Aí você fica, aí você vai de novo. Já falei aqui do espírito do arrependimento, né? Não sei se os irmãos lembram. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente é criança, a mãe da gente briga com a gente. A gente fica um santo, né? Varre a casa, lava o banheiro, lava a panela, e aquela coisa. Mas depois passa aquilo, a gente faz de novo. No casamento é assim também. Às vezes, quando o marido faz uma coisa errada, a mulher fica brava com ele, briga com ele, ele fica um santo. O que é para fazer, mulher? O homem odeia lavar a louça do banheiro, né? Não, deixa que eu lavo a louça, deixa que eu lavo o banheiro. Para não aborrecer a santa que já está brava com ele. Mas é o espírito do arrependimento. Aí passa aquilo, faz de novo. Ou vice-versa, né? A mulher, às vezes acontece com a mulher também. Para não pensar que eu estou batendo só no homem, né? Aí passa o tempo, ele já está fazendo de novo. É o espírito do arrependimento, é o que eu estou falando aqui. Então, quando não há esse gerenciamento que o irmão fala aqui no capítulo 5, há uma tolerância, ele vai se acomodando com aquilo. Agora, para encerrar a pregação e irmos para casas abençoadas, o propósito da disciplina: manter a honra de Cristo. Olha esse texto, André. Eu vou separar vocês três, porque vida de um aí passa para o outro, né? Meu Deus do céu. André, abre sua Bíblia aí, capítulo 2, verso 24. É incrível, né? Romanos, capítulo 2, verso 24. Romanos 2, 24. Vai lá, João, vem ler, João. Ele está dizendo que tu que é o culpado, ele está apontando para ti. Não é isso aí, não. Não tem problema, fiquem à vontade, tá? Mas quando você estiver falando, eu vou estar falando. Romanos 2, 24. Hoje, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha só. O propósito da disciplina na igreja: manter a honra de Cristo. O irmão João Paulo leu aí que o irmão Paulo aos Romanos diz assim: que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só que coisa interessante. Isto é, por conta de alguns crentes, o nome de Deus é blasfemado quando não há disciplina. Eu não quero ser crente igual esse irmão aí. Deus me livre igual. Mas até o sinal da cruz. Deus me livre igual essa irmã, que ninguém presta na boca dela. Fico até tremendo. Meu Deus, é terrível. Aquele irmão, eu não quero ser crente para ser igual aquele. Não. Paulo está dizendo: por conta de vocês, o nome de Deus é blasfemado. O perigo do pecado na igreja. Duas coisas eu quero falar. Em primeiro lugar, contaminação interna. Por quê? Por conta do orgulho. No capítulo 5, no verso 6, ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo usa uma figura do fermento. Um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra e influencia toda a massa. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Olha lá, o pecado interno. Ei, por que tu está fazendo isso, rapaz? Hoje o namoro é assim mesmo. Espera o casamento não. Para que vai ser bobo, rapaz? Ei, aquela que está te mandando mensagem no WhatsApp. Oi? Vai para cima, rapaz. Deixa de ser leso. Uma palavrinha, né? Se você não vigiar, contamina você. O irmão Paulo está dizendo: um pouco só. Um pouquinho.
Isso é contaminação interna. Segundo, o enfraquecimento externo. O irmão Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O que o irmão Paulo está dizendo, o que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento, portanto eles deveriam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Porque a igreja deveria jogar fora o velho fermento, porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. Um dos maiores perigos que a igreja contemporânea enfrenta é o da inconstância no testemunho. Um verdadeiro cristão vida dupla. O cristão vida dupla é pior que o ateu. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do inimigo contra a igreja. E eu digo a você, nesses minutos que faltam, um dia eu fui fazer um trabalho numa escola, falei com a diretora. Ela disse que tem uns crentes aí na sua igreja, mas eles são pior do que os... são pior, ele falou assim. Ela não disse eles são pior, ele disse eles são piores do que os que não são. Sabe o que ela disse para mim? Eu nunca quero ir nessa sua igreja. Não foi aqui não, tá? Foi em Coração. Foi que aqui não temos. O que temos que fazer? Frear o comportamento pecaminoso. Frear. Há uma passagem nas Escrituras que me chama muito a atenção. Ananias e Safira. Não vou pedir para ler não, mas você sabe o que aconteceu. Depois da atitude deles e depois do que aconteceu, um temor sem precedentes tomou conta de toda a igreja. Com certeza o pecado foi contido de forma brusca. Você sabe o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Muita gente diz é por causa do dinheiro, né? Não, é por causa da atitude que eles tomaram, enganando, fazendo o que não deveriam fazer. O que nós devemos fazer? Frear o comportamento pecaminoso e também não tolerar a prática do pecado. Não. Mas não é do outro não, tá? Ei, seu pecador. Não, é teu. Fica olhando para a vida dos outros, não. Olha para a tua vida. Olha para dentro de ti mesmo. Olha, não faz igual a irmã que disse para mim, uma irmãzinha daqui, essa é daqui. Ela diz: ô pastor, só Deus pode me julgar. Isso é verdade. E Deus vai te julgar, minha irmã. Eu não quero estar na tua pele. Eu não olho para o pecado, não. Olha para você. Não tolera a prática do pecado dentro de ti. A igreja pode transformar o mundo. Você sabia disso? Você sabia que você pode transformar o seu mundo, a sua família, a sua casa, através do seu testemunho? E a disciplina está aqui para nos orientar. A disciplina como um modo de correção na nossa vida. A disciplina é como uma forma de restauração para a nossa vida. A disciplina como um modo de exclusão daquilo que a gente faz. Os irmãos da Assembleia de Deus que já foram disciplinados, geralmente um fica 3 meses, outro fica 6 meses, né? Outro fica 1 ano, dependendo do que ele fez. Mas esse processo de disciplina, ele não é para excluí-lo, mas é para te sarar, mas é para te proteger, mas é para te manter crente. Então, o processo da disciplina exige isso. O pastor pode disciplinar? Pode, claro. Eu não gosto muito de disciplinar, não. Mas, pode. Mas é melhor quando tu mesmo te disciplina a ti mesmo. Quando as tuas atitudes, tu sabes o que é errado e tu para de fazer aquilo. Olha, você vai
ganhar muito com Deus e contigo mesmo, pessoalmente. Agora tem uma última, agora sim, para encerrar, que essa daqui é terrível. A disciplina como modo de exclusão. Esse é o mais agressivo que eu acho, deixei por último, né? Para falar rapidamente. O irmão Paulo, ele fala lá em Coríntios capítulo 5, verso 9 e 13, abra lá, eu vou ler aqui. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, repito, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Pergunta ele. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Isso daqui é uma disciplina muito agressiva, né? Dizendo-se irmão, olha lá. Irmão, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Irmão, eu sou crente, tá? Sou crente. Mas o que o pastor está falando não é muito certo não, viu, Jonathan? O irmão diz para ti, um irmão qualquer. Não é muito certo não. Ele acerta algumas coisas, erra outras. Você pode beber, acho que a gente pode tomar uma assim, geladinha, no final de semana, não tem problema nenhum não. Ele coloca aqui, impuro, pessoa impura. Ele diz, eu não estou falando dos de fora, eu estou falando daqueles que se dizem irmãos. Observe o detalhe que Paulo inseriu ao falar do pecador, dizendo-se irmão. Isto se refere a quem quer se parecer irmão sem o ser. Não fala de uma queda ou tropeço espiritual, mas de alguma prática continuada nesses pecados. Ele diz, com esses tais nem comais. Sabe que o termo do ser humano, da intimidade dele mais forte é quando ele come com alguém. E mais íntimo ainda é quando ele deixa ele pegar um pouco da comida dele do prato, né? Come aqui comigo, minha comida do meu prato. Se for algumas pessoas, dá uma tapa na mão, né? Pegando a minha comida, não gosto, né? Mas simboliza-se intimidade. O irmão Paulo diz, com esse nem coma. Esses que se dizem irmão, mas não são. Então, veja o processo da disciplina. Esses que eu falei, esse aqui é o mais, que eu acho assim, mais agressivo, que a gente rompe um relacionamento com uma determinada pessoa que quer nos contaminar, que quer nos levar para o mau caminho e que quer assim destruir a nossa comunhão com Deus. Eu já falei e repito, nessa minha caminhada modesta vida de evangelho que eu tive, que eu tenho até hoje, eu tive que me afastar de muitas pessoas. Eu não estou dizendo para ninguém me imitar, eu me afastei. Me afastei de amigos que eu tinha dentro da igreja, me afastei de pastores, amigos meus, me afastei de pessoas que eu achava que eram meus amigos, mas que em determinado momento começaram a lançar coisas contra a palavra de Deus e contra o meu relacionamento com o Senhor. Eu tive que aplicar essa disciplina para a minha vida. Eu disse, não quero ter relacionamento com essa pessoa. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração enquanto o Jonathan vai pôr o hino. Eu tinha um amigo meu, pastor, muito chegado. Nós comíamos juntos, viajávamos juntos. Me dava roupa, eu ia para a casa dele.
tínhamos bom relacionamento. Só que um dia, ele disse para mim assim: Silvio, vamos sair daqui, vamos nos levantar contra o pastor Ari e vamos abrir uma igreja aqui em Guaraci, porque o pastor Ari está fora da direção de Deus e nós estamos na direção de Deus. Eu disse para ele: pastor, eu lhe amo, eu lhe considero, você é meu amigo, mas eu não vou participar disso. Vá só você, eu ficarei aqui. Assim na tua vida, meu querido irmão, assim na tua vida, minha querida irmã, há pessoas que vêm para tentar destruir a tua espiritualidade, mas você precisa se disciplinar a si próprio, não aos outros, mas a você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E se você está aqui nesta noite e sente que tem algo dentro de você, que você precisa se disciplinar a si próprio, ou uma amizade, ou um pensamento, ou um sentimento que tem te atrapalhado, o Espírito de Deus quer tocar em você, Ele quer libertar você disso. Ele quer encher o teu coração de paz. Se você sente que tem algo dentro de você que tem tentado destruir a tua espiritualidade, tem tentado te afastar de Deus, se você luta, mas às vezes você fica triste, se Deus falou contigo, e se tu estás assim aqui, vem aqui à frente enquanto estamos cantando esse hino. Dobra teu joelho aqui e fala com Deus. Diga: Senhor, faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Quebra as algemas, Senhor. Tira, Senhor, aquilo que não provém de ti. Se é alguma amizade, se é algum relacionamento, algum pensamento, Deus, faz a tua obra na vida dos meus irmãos. Se há mais alguém que precisa, venha. Eu quero orar junto com você. Eu vou pedir ao presbítero Efraim, ao presbítero Sérgio, que me ajudem. Cheguem perto desses irmãos. Se quiserem dobrar o joelho com eles, olhem junto com eles. Deus está trabalhando aqui. Tocou-me. Pode aumentar o vídeo, irmão, um pouquinho, enquanto eu te oro por ele. Jesus tocou-me. Senhor Jesus, só tu sabes o que se passa na mente, no coração deles. Eu não sei, mas a tua palavra foi exposta aqui, e a tua palavra que me confronta e que confronta a nossa vida, Pai. Venha ser, Senhor, como uma água cristalina que envolve o nosso ser
e que faz nascer na nossa alma um rio do teu Espírito com água pura e cristalina. Eu não sei qual tipo de disciplina que eles têm que aplicar na sua vida, mas eu sei, Senhor, que aquele que vem a Ti, o Senhor de maneira nenhuma lança fora. Teus servos oram junto com eles e Tua igreja ora junto comigo. Senhor, eu também me coloco diante de Ti nesta noite, Senhor, para talhar o meu pensamento e talhar o meu coração diante da Tua palavra. Que há coisas, Senhor, que a mim mesmo eu me disciplino, então me ajuda, eu me coloco junto com eles nesta noite, Senhor, e eu apresento a vida deles diante de Ti e Te peço, Senhor, que no momento que eles se levantarem e receberem um abraço do presbítero Efraim, receberem um abraço do presbítero Sérgio, Deus, que quando eles se levantarem, se levantem novas criaturas, que aquilo que tem afligido o coração deles caia por terra de uma vez por todas, e que eles se levantem para honrar o Teu nome, honrar, Senhor, suas famílias e a si próprios através da vida de santidade diante de Ti. Deus, nós estendemos as mãos sobre eles e nós Te pedimos essa bênção. Senhor, olha pelo ensaio dos jovens agora, os ensaios amanhã. Nos livra, nos guarda, nos proteja de todo mal, acampa Teus anjos sobre nós, que possamos continuar nos disciplinando através da Tua palavra e que possamos continuar caminhando os Teus caminhos. É isso que Te peço, Senhor, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com meus queridos irmãos que estão aqui diante desse altar, esteja com você, meu irmão e minha irmã, com nossas famílias, com esta igreja aqui em Portel e com o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Os que assim creem, dizem comigo: Amém. A paz do Senhor para você. Dá um abraço aqui, João.